porque comemoramos mais um ano de atividades do Grupo da Caridade André Luiz. A minha sobrinha falou assim: tia, já fui aniversário da escola, fui aniversário dos meus amigos, de sempre eu nunca fui. Eu falei, é a primeira vez, né? E nós estamos aqui recebendo companheiros de outras casas espíritas, né? Companheiros... Pouso Alegre, a sua cidade? São João del Rei. São João del Rei? Nossa, olha lá em Minas, um lugarzinho especial, né? Aquela região de Minas, além da história, é um lugar muito gostoso e com muita comida mineira. Nesse frio, né? Então, antes da gente fazer a prece, eu vou passar um vídeo pequenininho, só que conta mais ou menos a história aqui do Luiz. A apresentação vai ser assim, o irmão do Eduardo. O Eduardo já fala que o André Luiz já falou várias vezes, virá outras. E nós estamos muito felizes porque eu vejo sempre as suas palestras no YouTube e sempre o Edu fala assim, olha, tem que esperar férias, porque ele trabalha, ele é professor de universidade, né? E aí, nossa aula em julho está uma época propícia para a gente trazer esse jovem, que como muitos outros, né, essa geração nova que está aí abrilhantando os nossos corações com seus ensinamentos. Então eu vou passar a palavra para o Léo. Pode ser assim, Léo? Não sei se te chama de Léo. Meus amigos, meus irmãos, que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos proporcione muita paz e que esse nosso encontro seja uma oportunidade valiosa de intercâmbio de ideias, de troca fraterna de informações para fomentar as nossas reflexões doutrinárias e espirituais de uma forma geral, mas que também, concomitantemente com esse momento de troca de ideias, de reflexões, para o nosso aprofundamento, para a nossa busca, para o levantamento de novas questões a respeito da doutrina, do nosso conhecimento espiritual, também seja uma oportunidade de auxílio espiritual, porque nós sabemos que, desde o momento que nós adentramos a casa espírita, os amigos espirituais, praticantes do amor incondicional, nos auxiliam ininterruptamente. Então estamos recebendo nesse momento muito amparo para o nosso bem-estar físico, perispiritual e principalmente espiritual. Então que a gente possa realmente ter uma noite muito agradável, obtendo, dentro das possibilidades, dos nossos merecimentos, tanto o material de reflexão como esse auxílio de que necessitamos. Allan Kardec afirmou com muita contundência que fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então é uma afirmativa muito didática, muito direta e muito assertiva, muito contundente, porque mostra que a nossa fé, ela só é inabalável, ela só é intocável, ela só pode ser um referencial sólido para um salto, um avanço significativo, quando ela pode encarar face a face, ou seja, duramente confrontada, a razão, a lucidez intelectual em todas as épocas da humanidade. O que equivale a dizer que a nossa fé tem que se basear numa lucidez, numa certeza, ou no mais próximo da certeza que nós possamos alcançar, que nós temos condição de alcançar. E também que nós temos que ter cuidados ao afirmar
em nome da doutrina espírita, determinadas hipóteses. Não é equivocado levantar hipóteses de trabalho dentro do estudo doutrinário. Não é errado. Porque a doutrina espírita, ela evolve, ela evolui, como Kardec afirma em A Gênese. Ela evolui, porque ela é ciência, então ela evolui com o tempo. É uma revelação contínua, que vai crescendo à medida que nós vamos amadurecendo e adquirindo novas informações para equipar mais essas bases maravilhosas que o codificador nos forneceu. Mas o fato de termos a possibilidade de levantar hipóteses não quer dizer necessariamente que essas hipóteses possam ser teorias mais bem fundamentadas e muito menos princípios fundamentais da doutrina espírita. Daí nós devemos ter um certo cuidado em avanços, digamos, precipitados, quando não temos a certeza, quando não temos a corroboração daquilo que Allan Kardec chamou de universalidade do ensino dos espíritos, ou controle da concordância do ensino universal dos espíritos. Porque em matéria de mundo espiritual devemos ter a humildade de reconhecer que sabemos ainda muito pouco. E em alguns assuntos relevantes doutrinariamente, como a emancipação da alma, como a mediunidade, como a própria reencarnação e os mecanismos que estão associados à própria reencarnação, e até mecanismos das leis de causa e efeito associados às provas, expiações que estamos vinculados, não temos todos os detalhamentos. Seria pretensão nossa achar que o nosso conhecimento chega a todos os detalhamentos. E às vezes a gente exagera, em que pese que a nossa base é muito sólida e vem sendo corroborada cada vez mais pela ciência oficial e pelos trabalhos respeitáveis das obras subsidiárias. Então a doutrina espírita, ela busca essa proposta, uma fé inabalável, e essa fé inabalável só pode ser a fé que encara face a face a razão em todas as épocas, ou seja, a fé raciocinada, a fé com lógica, e por isso a fé científica. E se ela é sólida a tal ponto, é a casa construída na pedra. É a fé que pode remover montanhas. Porque como diz um confrade nosso lá em Três Corações, para remover uma montanha física, às vezes você usando alguns tratores com um pouco de esforço, alguma equipe de trabalho, você tem até uma certa facilidade, né? Lógico, vai ter umas dificuldades inerentes ao trabalho, mas com uma equipe você consegue. Agora, montanhas de problemas, de traumas, de dificuldades íntimas, que geram muitas das dificuldades externas, uma vez que nós temos as dificuldades internas repercutindo claramente nas nossas limitações na vida exterior, essas às vezes nós gastamos muito mais tempo, muito mais empenho, muito mais dedicação. Então a lucidez é muito importante. E por que a lucidez é muito importante? Porque Allan Kardec afirma em O Livro dos Espíritos que frequentemente, usualmente, geralmente, para a maioria das criaturas, é mais comum, na verdade é os espíritos respondendo a Allan Kardec, a falante do Espírito de Verdade, é mais comum que o avanço intelectual chegue em primeiro lugar, para que o avanço moral vá depois como consequência do avanço intelectual. Então, muitas vezes, como se dá o nosso crescimento espiritual através das duas asas da evolução, a inteligência, a sabedoria, que Emmanuel no livro Consolador diz serem a união da filosofia e da ciência, e a religiosidade, que é a bondade, que é o amor, que é a fraternidade. Como se dá? Muitas vezes se dá através de um processo de informação que gera uma conscientização, que gera um ideal superior sólido, que nós poderíamos dizer que gera o Evangelho no coração, que gera a doutrina espírita no coração. E aí faz com que a pessoa adquira um ideal superior a ponto de buscar aquela meta de uma forma muito ostensiva durante a sua vida.
Porque psicologicamente nós não somos muito predispostos à renúncia, a abrir mão de vantagens. Só que quando eu percebo que a verdade espiritual e o bem-estar espiritual e os valores do espírito são incomparavelmente superiores aos valores da matéria, eu começo a priorizar os valores do espírito não como uma renúncia a um bem maior, mas como uma renúncia a um bem menor, porque a minha escala de valores se modifica. Daí Jesus afirmar que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Guardai o vosso tesouro, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. O que é o tesouro? É o que nós damos importância na vida. Esse meu filho é o meu tesouro. Essa minha filha é um tesouro, é uma preciosidade na minha vida. Tesouro é tudo aquilo que nós valorizamos. Sejam as pessoas, sejam as ideias, sejam os ideais, sejam os objetivos existenciais. Daí, a partir do momento em que eu coloco nas questões espirituais, nos valores do espírito, as minhas prioridades existenciais, sem relegar ao desleixo as questões materiais, que elas são importantes, porque se elas não fossem importantes, Deus não as teria criado, e o mecanismo da reencarnação não seria na matéria. Só que o fato de elas serem importantes não quer dizer que elas são a prioridade principal, que é muito diferente. Elas são importantes, mas elas não são o nosso objetivo principal na nossa existência. Daí, quando eu assimilo esses valores espirituais maiores, eu modifico meus objetivos existenciais. Então essa fé, através da lucidez espiritual, modifica os meus parâmetros. Então eu adquiro conhecimento intelectual, me conscientizo e tento me adequar a uma nova proposta de vida. Então eu começo a ter uma transformação moral, porque eu me vigio com mais frequência, porque eu percebo que aquilo que distancia a minha realidade daquilo que nós chamamos felicidade é o comportamento moral inadequado. Que eu não vou conseguir construir felicidade sobre a infelicidade alheia, como nos ensina Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Que eu não vou conseguir construir paz para mim granjeando vantagens materiais de forma escusa. E quanto mais lúcida se torna a minha consciência a respeito das leis divinas, e a lei de Deus está escrita na própria consciência, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos, mais eu busco me harmonizar com essas leis, porque eu percebo que a base da felicidade é a paz da consciência. Não há como construir felicidade sem uma consciência reta. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo é explicado que a felicidade não é deste mundo, é a felicidade do ponto de vista global, total, plena. Aquilo que os budistas chamam de nirvana, o reino dos céus. Essa não é possível ainda, porque nós ainda não desfrutamos, utilizamos, gozamos do total usufruto do reino dos céus que está dentro de nós. Mas o fato de estar dentro de nós não quer dizer que ele não precisa ser trabalhado para ser explorado. Por isso Jesus disse: vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço, vocês poderão no futuro fazer, e muito mais, se quiserem. Mas entre esse querer e o desenvolvimento da aptidão, há um trabalho contínuo de autoeducação. Por isso nós reencarnamos, precisamos da experiência, precisamos da vivência. Então a doutrina espírita, ela é, como diria Eliseu Rigonati, no livro Orador Espírita, uma via de duas mãos no que se refere à reunião espírita, seja na palestra, seja nas outras reuniões de grupos de estudo, etc. Ela tem o objetivo de esclarecer e consolar. Mas preste atenção, o esclarecer vem antes. Porque é através do esclarecimento que eu me consolo. A doutrina espírita não nos propõe o consolo pelo consolo.
o pensamento positivo pelo pensamento positivo. Nada contra o consolo, a ideia, o pensamento positivo. Mas a doutrina tem, nas bases científicas, da solidez dos seus argumentos de imortalidade da alma, que é o primeiro geral benefício do estudo e da compreensão da mediunidade, por exemplo, é a partir daí que nós temos essa condição de ter consolo. E isso não nasceu com a doutrina espírita. Isso já advém do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é totalmente marcado pela ideia de imortalidade da alma. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que Gandhi disse que era o que tinha de melhor no mundo, e que se todos os livros fossem queimados, sobrassem só elas, nada estaria perdido. As bem-aventuranças claramente têm um teor de bondade, de ética, de fraternidade, mas calcado na ideia da imortalidade da alma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, tem gente que morre chorando na injustiça dos homens. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Sede de justiça. Às vezes a pessoa morre na injustiça, né? Podemos lembrar os campos de concentração, não é isso? No Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Mas a pessoa tem a esperança, e mais do que a esperança, ela tem a convicção da imortalidade da alma. E essa convicção só vem quando o estudo contínuo, sistemático, traz a certeza. Então, por um lado, nossos irmãos católicos têm sabedoria, a nosso ver, ao escolher como efeméride principal do seu calendário, né, que é cheio das datas, a Páscoa, acima do Natal ou de qualquer outra data, porque é a ressurreição, variando a interpretação, que nós temos alguns detalhes diferentes, mas a ideia em geral está correta. O ressurgimento de Jesus após a morte, mostrando que ele estava vivinho da silva, é algo marcante. Ele corrobora, ele desenvolve, ele confirma uma vez mais a mensagem da imortalidade da alma, que ele já tinha falado nas bem-aventuranças, que ele já tinha demonstrado, que ele já tinha avisado, que ele já tinha ilustrado em várias passagens. Por quê? Porque se a vida não tem fim com o corpo físico, eu posso me empenhar muito mais na conquista dos valores eternos, na chamada educação integral. Porque os valores do espírito ficam para mim claramente, naturalmente, num patamar superior, conforme o apóstolo Paulo já avisava, dando mais valor às coisas que não se veem do que às coisas que se veem, porque as coisas invisíveis são eternas e as coisas que se veem são perecíveis, são coisas da matéria. Então, à medida em que eu tenho esclarecimento, eu tenho consolo. Eu me consolo, porque o amanhã será melhor. E por que o amanhã será melhor? Porque o espírito não regride. E pela lei de causa e efeito, somos sempre herdeiros de nós mesmos. Estamos submetidos a uma lei do progresso. Então a reencarnação não é nem um fim em si mesmo, ela é um meio pelo qual a lei de progresso se estabelece. Porque o espírito não regride. Ele pode estacionar, titubeando frente às novas lutas, mas regredir não. O que equivale a dizer que ele não perde as aquisições prévias. E essa mensagem é super consoladora, porque ela demonstra que o amanhã será melhor. E por que o amanhã será melhor? Porque eu serei melhor. Variando as situações materiais, que podem estar piores, variando o contexto social, que pode estar pior, variando minha situação socioeconômica, que pode estar pior, variando uma série de contextos, inclusive variando as reencarnações, mas espiritualmente eu não perco as conquistas prévias. E isso é consolador, e isso é estimulador, porque quanto mais eu me esforçar, mais eu vou adquirir valores. Então eu me empenho tentando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, porque eu sei que os esforços na aquisição de valores espirituais não são perdidos. Então seria aquilo que os economistas chamariam de um investimento que tem
que eu costumo dizer, rentabilidade, segurança e liquidez, porque não perde nada. É perda zero e é um crescimento exponencial, porque as conquistas novas se baseiam nas conquistas prévias, conforme Jesus já havia explicado para nós através da parábola dos talentos. Um dos funcionários, segundo a parábola, ganhou 1 talento, o outro ganhou 2, o outro ganhou 5, conforme a capacidade. Só que, pelas reencarnações, pela vida imortal, pela continuidade do aprendizado, eu não perco o que eu adquiri espiritualmente e sempre adquiro mais. Então, se hoje eu tenho poucos talentos, se eu trabalhar mais rapidamente terei mais talentos. E se eu trabalhar menos, também terei, só que demorarei mais tempo. E às vezes passarei por experiências mais dolorosas que eu posso abreviar. Daí o lema da doutrina espírita ser fora da caridade não há salvação. E não fora do espiritismo. Porque a pessoa pode adquirir valores mesmo fora do espiritismo. Ela pode crescer espiritualmente em outros caminhos. Não é fora do espiritismo ou fora do movimento A, B ou C. Mas por que a nossa proposta é a doutrina espírita? Porque o esclarecimento, a nosso ver, é tão contundente, tem tanta qualidade no seu conteúdo, que essa aquisição transforma as pessoas de uma forma mais rápida. Então nós temos um atalho pela doutrina, uma via triplicada, quadruplicada, um asfalto muito bom, uma rodovia que vai em linha reta, sem rodar tanto, sem muitos buracos, sem muitos acidentes. Então é uma ferramenta para que eu adquira valores mais rapidamente, se eu me predispor a isso. Porque não adianta Kardec ser espírito de luz e os livros estarem na estante e não serem introjetados dentro da minha mente, da minha intelectualidade, do meu coração. É fundamental que eu trabalhe na aquisição e na assimilação emocional, porque às vezes eu assimilei intelectualmente, mas as minhas tendências ainda estão muito distantes dessa realidade. E é por isso que Raul Teixeira, citando Bezerra de Menezes, diz que o centro espírita é a universidade da alma, e nós temos que nos empenhar muito para melhorar a qualidade das nossas classes. Por quê? Porque o conteúdo das palestras, dos grupos de estudo, dos debates, da discussão, da troca de ideias fraterna, é esse conteúdo que sensibiliza, que gera novas discussões, novos questionamentos, novos estudos, citações de bons livros que levam as pessoas a lerem bons livros. Então vamos citar um pouquinho menos esses livros meio complicados, que às vezes são veiculados no movimento espírita. Vamos citar os melhores, porque a gente também não tem tempo de ler tudo, e não tem tempo de estudar tudo. Então vamos estudar melhor, vamos beber a água mais pura, para que a gente ganhe tempo, para que a gente assimile o melhor. E aí, se eu tiver assimilado o melhor, eu vou ter análise crítica para identificar aquilo que não é bom. Vou ter a lucidez espiritual, porque às vezes eu não tenho as bases formadas, eu não tenho o mínimo para fazer uma análise crítica. Então eu não me formei solidamente nem nas bases kardecianas, e muitas vezes estou lendo obras muito questionáveis. Uma ou outra obra, tudo bem, mas se isso for sistemático, eu posso ter uma formação um pouco complicada. Então, que eu valorize aquilo que tem o maior valor, que eu tenha uma escala de valores, que eu tenha cuidado. Porque na doutrina espírita, a casa é muito importante, mas o esforço de autodidatismo, no esforço em casa, a tarefa de casa também é muito importante. Então, uma acompanha a outra nesse processo de crescimento espiritual global. Perceba que quando Kardec, o professor Hippolyte Léon Delisle Rivaio, estudou com Pestalozzi e Verdon, lá ele teve um choque que marcou ele por toda a sua vida, porque a educação da época priorizava estudar latim e grego, muito dominada pela igreja, em detrimento das ciências naturais. Pestalozzi não. Mas na doutrina espírita nós temos que procurar ser mais e não parecer mais. Então o conteúdo, por exemplo, da palestra é mais importante do que a eloquência do expositor. Não é isso?
muito embora às vezes a eloquência ajuda na construção do conteúdo, mas não é imprescindível, não é essencial. O conteúdo é essencial. Eu vejo muito isso em algumas semanas espíritas, lá em Minas, por exemplo. Às vezes tem a semana espírita e eu assisto, que eu ajudo na Aliança Municipal Espírita, participo do movimento de unificação. E às vezes eu percebo que o orador da terça-feira falou o contrário do orador da quarta. E o povo falou assim, nossa, as duas palestras foram excelentes, né? Eu falei assim, mas você gostou das duas? Demais! Eu falei assim, mas eu achei estranho, né? Porque um falou exatamente o contrário do outro. Então, às vezes, a gente não está ligado no conteúdo, mas no impacto da retórica, da eloquência, ou em alguns pontos que seriam talvez até secundários na essência da palestra. Nada contra, mas nós precisamos também olhar esse lado, para que a gente assimile mais, para que a gente tenha mais capacidade crítica, para que as nossas classes, como o Raul Teixeira já falava, baseado em Dr. Bezerra de Menezes, para a gente melhorar. E isso nos remete a tudo aquilo que Kardec disse sobre o Espiritismo. Ele definiu o Espiritismo como a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos seres espirituais, isso está em o que é o Espiritismo, assim como o seu intercâmbio com os seres encarnados. Então perceba, é uma ciência, ele nasce como uma ciência. Depois Kardec vai desdobrar essa definição, dizendo que é uma filosofia de bases científicas, porque o corpo filosófico surge a partir das bases científicas. Por que ciência? Porque é o fato. É o fato. Voltaire já falava, nada mais brutal do que o fato. Que fato? A imortalidade da alma, que se manifesta, a existência e imortalidade da alma, que se manifesta através dos fenômenos de emancipação da alma, nos encarnados, e nos fenômenos mediúnicos, onde os mortos vêm e mostram, através de pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, que estão lúcidos, vivos e, detalhe, com os vícios e qualidades que eles tinham quando encarnados. Pode estar um pouquinho melhorados, mas não muito mais do que isso. Então, ninguém, como a gente costuma dizer, vira santo só porque morreu. A vida continua, e aquilo que nós não fizermos no plano físico, teremos que continuar, teremos que fazer do lado de lá. Então, às vezes, a gente está no movimento espírita. Estou no movimento espírita há 10 anos, mas ainda não li a codificação. Se eu tiver um infarto, corro o risco de, quando chegar no mundo espiritual, me darem toda a codificação para eu ler. Não. Eu estou cheio de perguntas aqui, chama o mentor lá que eu tenho... Não, o mentor já sabe o que você vai perguntar. Ele mandou você ler a codificação aqui no mundo espiritual, porque você não leu lá quando você estava encarnado. Que situação, né? Mas eu fui no centro, você leu a Gênesis? As características da revelação espírita? Você leu a terceira parte, que fala dos milagres de Jesus? Você leu a segunda parte, que fala dos grupos espirituais, de acordo com as qualidades dos espíritos, da segunda parte do céu e inferno? Não. Então, grande parte dessa lista de perguntas que você tem, você vai conseguir resolver lendo. Aí depois, o que sobrar, ele esclarece. Então, nós vamos ter que enfrentar esse tipo de situação. Por quê? Porque nós temos o acesso, mas o acesso não significa que nós vamos fazer. Porque o livre-arbítrio é a base da lei de Deus e nós temos total liberdade para fazer o que quisermos da nossa vida. Encarnados e desencarnados, nós temos liberdade de ação. Esse é o grande tesouro que Deus nos deu. Livre-arbítrio. Um dos grandes tesouros. Mas com certeza um dos mais perigosos. Porque nós temos que adquirir maturidade para conduzir nossas próprias escolhas a cada instante. Porque às vezes a gente lembra do livre-arbítrio quando a gente vai tomar as grandes decisões da vida. Mas a cada instante, a cada pequena decisão, nós estamos administrando o nosso livre-arbítrio. Como um grande oceano é uma reunião de uma grande quantidade de gotas de água. Então, a cada momento, em cada detalhe, nós estamos construindo a nós mesmos, sendo herdeiros de nós mesmos e construindo a nossa trajetória. E é por isso que tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, mas que normalmente nós lembramos da resposta, mas não lembramos da pergunta, que é a questão 919.
A questão 919, a maioria das pessoas lembra da resposta, mas esquece a pergunta, que é a questão que fala sobre o autoconhecimento. A resposta, que é elaborada por Santo Agostinho, um dos membros da Falange do Espírito de Verdade, é: um sábio da antiguidade avulou disse, conhece-te a ti mesmo. Muito bem, mas qual é a pergunta? E a gente fica batendo no conhece a ti mesmo, autoconhecimento, que é muito bom e que por si só já é uma grande conquista. Mas a pergunta é muito mais contundente. E eu só vou entender o valor da resposta se eu entender a pergunta. A pergunta é: qual meio prático, pragmático, para valer, para fazer, mais eficaz para melhorar na vida, não é ganhar mais dinheiro, melhorar na vida no sentido global, espiritual em primeiro lugar, e resistir aos arrastamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então o autoconhecimento não é um fim em si mesmo, mas um meio para uma evolução espiritual maior. Por isso que a gente sempre repete, tentar ser hoje melhor do que ontem, tentar ser amanhã melhor do que hoje. Por quê? Porque eu me autoconheço e identifico as minhas mazelas e também as áreas que eu já estou melhor. Para quê? Para me esforçar, tentando podar no processo de autoeducação ou minimizar as minhas tendências inferiores ou pelo menos as suas manifestações. Sejam elas através dos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, etc. Porque uma coisa influi na outra. No livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, ele é taxativo nesse ponto. As ideias impactam as emoções, mas as emoções também impactam as ideias. Joana de Anjos tem uma frase muito interessante, que é: tudo procede do pensamento, todo pensamento pode ser substituído, que é maravilhosa. Se tudo procede do pensamento, eu tenho um pensamento negativo, eu não preciso me torturar, eu preciso criar um mecanismo de substituir por um pensamento melhor. Mas se isso está acontecendo sistematicamente, talvez emocionalmente eu estou gerando uma carga que vai manifestar nos meus pensamentos. Então eu tenho que ver o que eu estou tendo de problema emocional para que esses pensamentos negativos que me incomodam, em primeiro lugar, antes de incomodar os outros, reiteradamente eclodirem na minha mente. E o contrário também é verdade. Às vezes eu estou pensando coisas boas, eu estou lendo coisas boas e vem uma emoção negativa do nada. E por outro lado, às vezes eu estou muito bem e troco um canal na televisão e passo uma cena grotesca, uma cena impactante, vulgar, grosseira, e numa faixa de 5 a 10 segundos aquilo já me impacta negativamente, a imagem ou um diálogo mínimo, e aquilo já me faz mal. Eu percebo uma perturbação, aquela imagem já fica na minha cabeça, aquela ideia a respeito daquela cena já fica na minha cabeça. Então nós precisamos criar mecanismos, porque nós não somos uma ilha, de minimizar os impactos negativos naturais da vida. Mas, antes disso, em primeiro lugar, saber administrar o nosso livre-arbítrio. Porque uma coisa é, por acidente, eu trocar o canal e passar e ter uma imagem negativa que me surpreendeu. Outra coisa é eu trocar, me surpreendeu e eu ficar 2 horas ali assistindo. E como diria o Valdo Vieira, aquilo que não presta mesmo. Seja o seu dizer sim, sim, não, não, disse Jesus. Então é uma questão de escolha pessoal, de consciência dos valores espirituais que nós elegemos para nós ou não. E elegemos para nós em que intensidade? Com que comprometimento? Com que dedicação? Com que nível de ideal? Essa é a questão. E aí é fundamental aparelhar as informações que nós obtemos. E a gente aprende em todos os momentos da vida, não só com mentores espirituais, mas com capacidade de observação, com atenção, com autoanálise e com contato com os irmãos, que sabem tanto quanto mais, um pouquinho mais ou até um pouquinho menos que a gente. Porque Kardec fez isso. Kardec não aprendeu apenas com mentores espirituais. Se a gente pegar a segunda parte de O Céu e o Inferno, a gente vê o capítulo dos suicidas.
E ele aprende com os suicidas, com as experiências que ele relata que estava passando, em decorrência da sua decisão negativa. Ele aprende com os espíritos endurecidos. O espírito endurecido está do lado de lá, vem por um médico e fala: eu estou vivenciando uma experiência X e estou sentindo isso assim, assim, assado. Isso chega para nós. Com os criminosos arrependidos. Estamos no capítulo lá, criminoso arrependido. Então, observando a vivência dos espíritos, nós aprendemos com eles. Não só com os mentores, mas também com aqueles que, sendo médiuns honestos, um trabalho sério, podem não ser espíritos superiores, mas estão relatando fidedignamente a sua situação no mundo espiritual. E isso está na segunda parte do Céu e Inferno e em outras obras respeitáveis dos textos subsidiários. Uma vez, o Divaldo Pereira Franco conta um caso muito interessante. Ele disse que ele estava saindo de uma reunião mediúnica, que era uma reunião de desobsessão, e aí uma confreira, uma companheira do trabalho, falou assim para ele: Divaldo, eu gosto muito de reunião mediúnica, eu gosto muito de reunião de desobsessão. Aí ele falou assim: por que razão? Ela falou assim: porque a gente vem aqui e faz a caridade para os espíritos, a gente faz a caridade para os outros. Aí disse que o Divaldo ouviu, nem deu tempo de fazer alguma reflexão, e uma das entidades que tinham se manifestado em reunião e tinham sido, como a gente costuma dizer, doutrinadas, apareceu com o Divaldo e ele viu, com a sua mediunidade, e ouviu ela dizendo: olha que pretensiosa, ela acha que faz a caridade para nós. Nós é que fazemos a caridade para vocês. Não façam como nós fizemos, senão vocês vão parar onde nós paramos e sofrer o que nós estamos sofrendo aqui. Então, na verdade, aí o Divaldo até brincou: eu que também achava que estava fazendo a caridade, mas Deus te abençoe, meu filho, que Deus te ilumine. Mas, na verdade, é uma via de duas mãos. Realmente, o trabalho na reunião mediúnica, quando bem conduzido, quando sério, é um trabalho de caridade dos encarnados para os desencarnados, mas nós não podemos esquecer que eles também fazem caridade conosco. Porque quando o trabalho é bem desenvolvido e a gente tem esse contato, a gente aprende com o desencarnado. E se eu não tiver acesso a uma reunião mediúnica, por um motivo ou por outro, eu aprendo com os livros sérios que trazem esse relato para nós, a começar do Céu e Inferno. Então, a mensagem da imortalidade da alma, ela é fundamental para mudar os valores da nossa existência. E a percepção de que os espíritos estão vivos e que o estado de felicidade ou infelicidade que eles usufruem no mundo espiritual é consequência direta da maneira pela qual eles conduziram suas próprias vidas, através de seus respectivos livres arbítrios, é um alerta para nós. O apóstolo Paulo diz: em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhas. E por informações de Kardec, de André Luiz, entre outros mentores espirituais, do próprio Chico e Divaldo, há muito mais desencarnados do que encarnados. Então, no ambiente terrestre. Então, é por isso que o Chico brincava sempre que a fila é muito grande, porque a taxa de natalidade vai caindo, o número de desencarnados vinculados ao planeta é muito maior. Então, a reencarnação é uma bênção muito grande e podemos gastar um tempo significativo. É claro que isso varia, isso é uma média. Podemos, num caso de necessidade, podemos ter uma reencarnação rápida, mas em média passamos mais tempo do lado de lá do que do lado de cá. E temos um monte de entidades à nossa volta. Então, essa questão é muito interessante, porque às vezes nós não temos coragem de fazer na frente dos outros o que fazemos em particular. Claro que eu não estou falando das nossas questões íntimas, necessidades fisiológicas e tal, estou falando do nosso comportamento moral. Mas a gente faz escondido. Só que na verdade a gente nunca está escondido. Primeiro, nós podemos estar com uma multidão de entidades espirituais. E em segundo lugar, mesmo que naquele momento não haja nenhuma entidade próxima, a gente registra naquilo que é inexorável, é implacável, a nossa memória espiritual. Por isso que toda a caridade, sem exceção que eu fizer, tem o seu valor, que a memória espiritual é total. Não tem como
fugir, não tem como aquilo deixar de estar no meu acervo espiritual. E eu não preciso ficar mostrando para os outros o que eu estou fazendo, porque aquilo já está registrado em mim, assim como as minhas quedas morais. Então eu não fujo de mim mesmo e não consigo fugir da minha emanação espiritual. Nós estamos irradiando, nus espiritualmente, sendo identificados pelos Espíritos. Daí é importante que a gente busque a verdade para que a verdade nos liberte de verdade. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, João capítulo 8, versículo 32, e a gente costuma repetir, mas ele não reflete muito. Que a gente seja mais verdadeiro, que a gente fala muita mentirinha na nossa vida social. Que a gente diminua pelo menos, né? Às vezes não dá para ser 100%, mas que a gente diminua, que a gente seja mais sincero. Sendo mais sincero, mas também sendo mais educado, porque a sinceridade muitas vezes a gente confunde com a violência, com a agressão. Mas que a gente seja mais sincero, mais verdadeiro. O conhecereis a verdade não é só as leis da vida, as leis do universo, é a nossa verdade. É como eu estou. Porque uma coisa é como o espírito é, o ser, que é uma resposta mais geral para todos. Somos princípio inteligente do universo, em processo de evolução, criados simples e ignorantes, através das várias encarnações, num processo contínuo, ora estamos aqui, ora estamos desencarnados, assim como os que estão do lado de lá virão para cá. Essa é uma resposta geral, é o ser. E cada um está num degrau dentro do estar. Mas dentro desse estar, uma pessoa que está ao meu lado pode ter prioridade no seu processo evolutivo diferente das minhas. Ela pode, na luta evolutiva dela, estar com algumas prioridades diferentes das minhas. E eu posso ter outras prioridades que eu preciso atacar mais, que são mais determinantes para limitar o meu processo evolutivo. Daí, Allan Kardec afirmar que reconhece o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Transformação moral, melhoria íntima, bondade, fraternidade, inteligência emocional, equilíbrio íntimo, paz de consciência, tranquilidade e produtividade no bem. Porque a gente quer ser sereno na preguiça. Ou a gente quer ser trabalhador estressado. O desafio é justamente ser trabalhador, fazendo mais e melhor, no campo do pão material e do pão espiritual, sendo mais sereno, tendo a segurança íntima. Esse é o desafio. Eu sei que não é fácil, mas essa é a meta, essa é a proposta. E buscando essa proposta com sinceridade, eu não serei surpreendido por aquilo que Chico Xavier chamou de o espelho consciencial pós-morte. Que Chico Xavier disse que durante a vida física, nós normalmente não gostamos de olhar para o nosso espelho consciencial. E como a gente não olha, a gente acha que a gente está mais bonito do que a gente está. E normalmente a gente está um pouquinho mais feinho do que a gente está imaginando consciencialmente, espiritualmente. Só que, segundo Chico, depois da nossa desencarnação, a perturbação da morte, o choque existencial da vida pós-morte e a teia mental que nós criamos, conforme André Luiz explica em Evolução em Dois Mundos, faz com que dificilmente a gente consiga não olhar para esse espelho consciencial. É muito difícil não enxergar. E aí, às vezes, a gente se desaponta, porque a gente se surpreende pior do que a gente imaginou. Só que não era para a gente se surpreender tanto, talvez um pouquinho, mas não tanto. Porque se nós estivéssemos empregando o autoconhecimento, fazendo uma autoanálise, a gente já saberia. Então eu não preciso levar um choque de gestão para descobrir que eu não estava tão bem, porque eu já estou avaliando a mim mesmo através do meu comportamento. E isso é fundamental para a gente melhorar as nossas condições, porque toda noite nós estamos em contato mais efetivo com os desencarnados. Nós dormimos 1/3 da nossa vida física, aproximadamente. E nós temos uma liberdade parcial pelo sono físico, que é discutido no livro dos Espíritos, a partir da questão 400, a emancipação da alma, que é geral. Isso não é alguns que têm, outros que não têm. 100% das criaturas fazem isso. Isso não é brincadeira. E é 1/3 do tempo. A questão é que nem todos se lembram, nem todos têm lucidez, aí é outra questão. Mas que acontece com todos, acontecem. Daí às vezes a pessoa dorme bem e acorda péssimo. Mal-humorada,
ou com sonhos horrorosos. Ela dormiu bem, acordou mal. E o contrário também acontece. O Kardec discute isso na Gênesis, que a noite muitas vezes é bom conselheiro. É boa conselheira. Você vai pegar o telefone e fala assim, agora? Fulano vai vir. Toquei o telefone. Vou falar um monte para fulano. Aí dá o culpado. Tá tarde, mas amanhã não escapa. Aí você desliga o telefone. Vai assistir televisão, vai comer alguma coisa, dorme. Chega no outro dia, acorda de manhã mais calmo. Você fala assim, ainda bem que eu não liguei. Porque a noite foi boa conselheira. Ainda bem que eu não liguei. Ia fazer uma besteira. Não devia falar um pouquinho demais do que eu devia. E exagerar. Porque eu posso ter recebido uma ajuda, uma intuição. Então, educação para dormir também está associada à educação para viver. Porque 1/3 da vida não é pouco tempo. Só que se eu não sonho muito, eu não me preocupo. Eu não sonho. Aí eu não me preocupo. É tudo preto, fica tudo preto lá, eu acordo de manhã. Aí eu não me preocupo, porque eu não sonho. Então, olha que interessante, parece uma doença assintomática, né? É como se fosse um problema circulatório que não deu nenhuma sinalização. Quando vê a pessoa tem infarto fulminante de desencarne. Né? Às vezes é melhor até sinalizar, dar uns sinaizinhos, porque a pessoa corre no médico. Então, às vezes, durante a noite, eu não tenho pesadelos, porque eu não sonho nunca. Mas não quer dizer que eu não vá vivenciar a experiência. Como é que eu estou trabalhando isso? Então é o conhecimento que me liberta de mim mesmo, dos meus atavismos, das minhas fixações negativas, para que o conhecimento espírita seja efetivo na transformação do meu sentir, dos meus objetivos e do meu viver. Então a doutrina espírita é para ser estudada, é para ser aprofundada, mas é um guia prático de vida. Porque a vida é um jogo. Só que Deus, quando nos criou, não perguntou a nossa opinião, até porque a gente era simples ignorante e não ia saber da opinião. Ele não perguntou a nossa opinião para criar as regras desse jogo. E ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então pressupõe que ele sabe, né? Ele pressupõe que ele sabe das coisas. E ele, supremo, deve saber mesmo. E ele impõe. Então eu é que tenho que me harmonizar com as leis da vida, entendendo, através das leis da vida, o pensamento desse Deus que é perfeito, que é a inteligência suprema, é o amor supremo, é a bondade suprema. E à medida em que eu vou me harmonizando com essas leis e as compreendendo, eu evito, pela lei de causa e efeito, acumular problemas sobre a minha própria cabeça. Porque eu sou herdeiro de mim mesmo através da lei de causa e efeito. Então, se eu parar de fazer o mal e começar a fazer o bem, eu já começo a mudar, primeiro a psicosfera espiritual. E em segundo momento, depois de um certo tempo, eu já começo a ter as consequências efetivas desse esforço no campo do bem. Uma vez, o Dr. Elias Barbosa chegou para o Chico Xavier e falou assim, Chico, eu não vou dar conta, é muito serviço. Ele chegou meio atrasado para mim, é tanta coisa. Ele tinha 3 grandes objetivos: ser médico, ele fez curso de letras, foi professor antes, depois fez medicina, queria fazer uma biblioteca, uma espécie de uma livraria comunitária, uma biblioteca comunitária, e queria ser um escritor espírita e tal, e foi muito bem em todas as áreas, foi muito bem, teve uma atuação muito importante no movimento espírita. Ele falou, mas eu não estou dando conta. Chico, mas por que, meu filho? Deixa eu te falar uma coisa. Saiba você que o pior criminoso da Terra, quando ele decidir parar de agir no mal, de verdade, com sinceridade, com arrependimento, com definição da sua meta superior e trabalhar com Jesus, a justiça para de atuar e o amor começa a manifestar. E nada lhe faltará. O amor cobre a multidão dos pecados. E isso está de acordo com o Evangelho de Jesus. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. O amor cobre a multidão dos pecados. Por quê? Porque a pessoa que encontrou o amor num nível maior, os sentimentos mais elevados, em ação, na prática, que é a caridade, fora da qual não há salvação, ela encontrou um atalho que minimiza a necessidade de sofrimento. O que não quer dizer que ela não vai ter dificuldades na vida.
Porque Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos, quando você se submete ao processo reencarnatório. Mas você minimiza, até porque você compreende, e você produz mais no campo do bem. Então a fé, o esclarecimento doutrinário, é a base para a gente se sentir consolado. É por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Porque antes de ser o consolador, ele é o esclarecedor prometido por Jesus. Porque na época de Jesus ele tinha que falar por parábolas, porque o povo não entendia. Mas ele enviaria um consolador que explicaria tudo aquilo que ele tinha dito e que seria esquecido. Isso só faz sentido com a reencarnação, porque senão o povo está tudo no inferno, não adiantava nada, né? Trazer para gerações futuras. Seria esquecido por nós, em várias reencarnações. E acrescentaria outras que por hora, naquele momento, ele não podia falar, porque ele era um mestre. O professor, didática. Daí quando chegaram para ele, ele falou assim, bom mestre! Ele já falou, por que me chamais bom? Mestre eu realmente sou. Porque ele veio mostrar para nós o caminho que ele tinha trilhado já, da experiência dele, nosso irmão maior. O caminho, a verdade e a vida. Então, como diria Paulo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E é por isso que o Evangelho é boa nova, boa notícia, porque o amanhã será melhor. Não existe inferno eterno, a imortalidade da alma é um fato e teremos novas oportunidades evolutivas. Mas quanto mais nos aplicarmos, mais antecipamos a paz de espírito e a felicidade. Mas isso não vem de uma forma aleatória. É necessário um processo, um projeto, um estudo, um planejamento. E Jesus tentou resumir isso para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebeu a metodologia? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que ter um pouco de renúncia. Se o dia tem 24 horas, você não consegue fazer tudo. Você tem que renunciar. Tome a sua cruz, você tem que assumir alguns problemas que nessa encarnação não vão ser tirados. É uma luta, você tem algumas tarefas. E siga-me. Porque às vezes a gente pega a cruz e não quer seguir. Ou a gente segue e não quer pegar a cruz. Ah, eu vou seguir Jesus. Aí larga todos os compromissos. Quer dizer, é uma contradição. Daí é fundamental que a gente aprofunde a doutrina espírita para entender Kardec e viver Jesus. Entendendo que esse esclarecimento nos ajuda a entender a vida, a entender nós mesmos, nossas limitações e o nosso trabalho no bem. Então não são palavras vazias, é um guia de viver, porque nos esclarece a vida e nos dá responsabilidades. Não somos santos, não somos apóstolos ainda. Também não somos espíritos deserdados, não somos espíritos desgraçados. Somos espíritos no caminho evolutivo, cada um no seu degrau, adquirindo experiências para a sua auto-libertação através da verdade, do bem e do trabalho. Como é que a gente vai adquirir essa verdade, Leonardo? Com mãos que trabalhem, com olhos que estudem, com um coração que tenta amar, mesmo com as suas dificuldades, que se esforça, e com a consciência o mais reta possível, o mais pura possível. E se a minha consciência já está culpada, mais um motivo para eu me esforçar mais no trabalho e no bem, porque o amor cobre a multidão dos pecados, então quanto mais eu fizer o bem, vou anulando as causas negativas do mal, conforme André Luiz explica no capítulo 14 do livro Ação e Reação. Então, para encerrar, pessoal, vamos pensar em Jesus na mensagem do famoso Vinde a mim. E Emmanuel, num dos seus livros de mensagem, ele pergunta, podes ir? Porque a gente adora recorrer ao Vinde a mim, porque é consolador. Mas não é tão simples assim. No Evangelho do Espiritismo, no capítulo Buscai e Achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Você precisa se ajudar. Eu preciso me ajudar. E na medida que eu me predisponho, a espiritualidade vai estar me ajudando. É como a parábola do filho pródigo. Quando ainda estava longe, o pai o vendo. Ele estava longe, mas ele deu os primeiros passos. Moveu-os de íntima compaixão e foi em direção a ele. Então, podes ir, vinde a mim. Podes ir, eu preciso dar os primeiros passos. E isso pressupõe prioridades, pressupõe achar que isso é importante, pressupõe achar que eu posso dedicar, abrir mão de 1 hora, de 2, organizar melhor o meu dia, dedicar algo de mim mesmo, materialmente e principalmente espiritualmente. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis refrigério para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, ele não elimina o fardo fica mais leve. O meu jugo é suave. Porque com Jesus é mais fácil carregar as tarefas que nós temos que fazer. E por que ele não retira de tudo? Porque elas são exercícios evolutivos para o nosso próprio bem, para a nossa própria paz, felicidade e crescimento espiritual. Então, que a gente valorize a oportunidade de ter acesso à doutrina espírita e que a gente busque fazer o uso adequado desse acesso, melhorando a nós mesmos, adquirindo paz e caminhando com muita fé, porque o amanhã certamente será melhor. Então tenhamos mais do que esperança, a certeza disso. Que Jesus abençoe.